O primeiro século terminou com a Igreja sofrendo perseguição, mas se expandindo conforme fugiam para regiões afastadas dos grandes centros ou se escondendo em catacumbas, que eram cemitérios. O segundo século é marcado por uma grande mudança. Não havia mais apóstolo vivo. O grande testemunho ocular teve seu fim na morte de João. Este século inicia com a perseguição no formato trajano, ou seja, não enviava o exército para perseguir os cristãos, como fazia Domiciano. Mas, se alguém denunciasse um cristão, este era obrigado a participar de sacrifício aos deuses pagãos, se não o fizesse, seria morto. No ano 108, um filósofo estoico chamado Epíteto escreveu a obra Discursos, onde apresenta a filosofia estoica, com as suas propostas de viver bem. Nesta obra, ele critica os cristãos por estes abrirem mão da vida, mas não aceitar cultuar os deuses. Epíteto não possuía a mesma visão da vida eterna que os cristãos. No ano 125, o filósofo cristão, Quadrado de Atenas escreveu ao imperador Adriano, defendendo a fé cristã. A obra é identificada com Epístola de Ogneto, onde fala sobre a perseguição e diz: Os cristãos, maltratados, a cada dia mais se multiplicam. Não vês como os cristãos são jogados às feras, para que reneguem o Senhor, e não se deixam vencer? Não vês como quanto mais são castigados com a morte, tanto mais outros se multiplicam? Isso não parece obra humana. Isso pertence ao poder de Deus e prova a sua presença. Quadrado de Atenas pertencia a uma igreja pentecostal, pois o historiador católico romano Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, diz: Entre os que eram famosos neste tempo, achava-se também Quadrado de Atenas, sobre o qual uma tradição refere que sobressaía em carisma profético. O termo carisma profético é utilizado na história para descrever a prática dos dons espirituais, o que nos dias atuais chamamos de Pentecostes. No ano 131, o imperador Adriano mudou o nome da cidade de Jerusalém para Hélia Capitolina, uma homenagem a Júpiter Capitolino. O resultado foi uma revolta judaica, o que prejudicou o desenvolvimento da Igreja de Deus. Os revoltosos começaram a exigir que os judeus cristãos retornassem ao judaísmo e participassem da revolta. Os que não aceitaram foram torturados até a morte pelo guerreiro judeu Bar Koba, que iniciou a revolta no ano 132, sendo derrotado no ano 135. Foram 3 anos em que os cristãos sofreram nas mãos dos romanos e dos revoltosos judeus. Este talvez tenha sido um dos piores períodos da história da Igreja, pois os que escapavam do Império Romano eram torturados pelos judeus e outros que fugiam para a região dos bárbaros. Eram escravizados e até sacrificados a Odin. No ano 138 foi direcionada ao imperador Adriano mais uma defesa da fé cristã. Dessa vez, a defesa foi feita pelo cristão Aristides de Atenas. Ele compara os deuses romanos ao Deus cristão e afirma que a ordem extrema que as estrelas, o sol e a lua seguem no céu foi determinada pelo Deus cristão, ou seja, aquilo que os romanos chamavam de deuses, foram criados e ordenados pelo Deus cristão. Parece que Quadrado de Atenas e Aristides de Atenas tiveram sucesso na sua defesa,
pois Adriano mudou a sua postura e ordenou que um cristão só poderia ser punido se cometesse algum crime. E os acusadores que não provassem deveriam ser punidos. Mas, se o cristianismo obteve uma vitória com uma trégua na perseguição, viveu uma crise devido aos irmãos e até bispos que haviam participado de culto pagão para não morrer na perseguição. Entre eles, um certo Basilides, que negara a fé durante a perseguição e organizou textos onde defendia que Maria Madalena era a mulher de Jesus. Judas fez a traição a pedido de Jesus. O Deus do Antigo Testamento seria um Deus mau. O historiador Eusébio de Cesareia descreve o ensino de Basilides e ensinava que comer alimentos oferecidos aos ídolos e renegar despreocupadamente a fé com juramento em tempos de perseguição eram atos sem importância. Aqueles que negaram a fé durante a perseguição foram chamados de lapsis, ou seja, caídos. Esse tema causou grande divisão na Igreja, ainda no segundo século. No ano 154, encontramos a Igreja de Roma, fazendo uma alteração na data da Páscoa, o que sabemos ser um erro significativo. Para o leitor entender o resultado deste erro, basta tomar como exemplo o ano de 2029. Neste ano completará 2000 anos da morte de Jesus. Devemos celebrá-la conforme está escrito no livro de Levítico capítulo 23, no 14º dia do mês de Nissan, às 3 horas da tarde, equivalente à hora nona em Israel? Policarpo de Esmirna, que fora discípulo do apóstolo João, defendia que a Igreja deveria manter a data bíblica. A Igreja de Roma, na direção do bispo Pio I, 140-154, decidiu mudar a Páscoa para que ela aconteça sempre aos domingos. Policarpo de Esmirna debateu esse tema com Aniceto, bispo de Roma. A decisão resultou em uma primeira divisão nas igrejas. A Igreja de Roma seguia critério próprio para celebrar a morte de Jesus. Policarpo e as igrejas mais conservadoras continuaram celebrando segundo o critério bíblico, 14º dia do mês de Nissan. No ano 155, a Igreja sofreu um grande impacto com o martírio de Policarpo, que fora o grande líder da Igreja após a morte do apóstolo João. O historiador católico Eusébio de Cesareia descreve o martírio desse homem de Deus. Enquanto orava, numa visão que teve à noite 3 dias antes de sua prisão, quando viu que o travesseiro de sua cabeceira se consumia completamente abrasado pelo fogo. Despertado pelo fato, logo interpretou para os presentes o ocorrido, quase adivinhando o futuro, e anunciou claramente aos circunstantes que ele haveria de morrer por Cristo no fogo. Juntamente com Policarpo foi martirizado outro discípulo do apóstolo João, Pápias de Alexandria. Pápias deixou um escrito afirmando que o apóstolo João lhe explicará Apocalipse capítulo 20, e afirmava que, e depois da ressurreição dentre os mortos, haverá um milênio, e que o reino de Cristo se estabelecerá fisicamente sobre esta terra. Doutrina que foi negada mais tarde pelos romanos. No ano 163, Justino Mártir escreveu a obra Apologia, onde defende a doutrina do livre-arbítrio, que era também a doutrina pregada por todos os cristãos até a organização da Igreja pagã por Constantino.
2 anos após a publicação desta obra, Justino foi martirizado durante o governo de Marco Aurélio. Durante esta perseguição ficou mais clara a divisão entre as duas igrejas. Uma primeira, fiel, que não cultuava os deuses pagãos e fugia para as montanhas durante a perseguição. Sendo capturados, confessavam a Cristo até a morte. A segunda, a infiel, que, sendo capturados, sacrificavam aos deuses. A fiel identificava-se como nova profecia. A história os identifica como montanistas, devido ao seu líder chamado Montano. Estes eram pentecostais, pois a história relata até o nome de 2 irmãs que possuíam o dom de profecia, Priscila e Maximila, além do pastor Montano. O pastor Montano acusava os bispos de Roma de serem lápis, ou seja, terem caído durante a perseguição de Marco Aurélio. E a Igreja de Roma acusava Montano de atribuir aos dons espirituais a mesma importância das Escrituras. Acusação que não há como ser confirmada. Por sua vez, a história confirma que a Igreja Nova Profecia estava repleta de mártires, ou seja, cristãos que foram capturados e morreram sem negar a fé.